Quais são os carros mais comprados por nós lá no Carchase? Uma pauta que muitos de vocês nos pedem. Vocês, nessa faixa de até 100 mil reais, cara, você não pode errar, tá? Aqui não dá para brincar, para flertar, botar o pezinho na água e se estabanar, entendeu? Então quais são esses carros sem muito mais delongas, tá? Eu separei os 4 principais que nós atendemos mais, né, nos últimos anos. E o que vai acontecer? No fim desse vídeo, eu vou explicar para vocês qual desses modelos está em destaque e qual desses carros está em queda. O campeão disparado de compras que a gente tem é, inicialmente, o Jetta. Jetta não o da atual geração, mas sim o da geração anterior. Sim, o Santanão que surgiu em 2012 aqui no Brasil, mas sempre olhando na direção, pelo menos quando a gente fala do 2.0, pelo menos um carro 15, 16 para frente, já com 211 cavalos, com o mínimo de uso possível. Obviamente, hoje, nesse instante, para você encontrar um 2.0 em um bom estado, com uma boa conservação, abaixo de 100 mil reais, tá um pouquinho complicado. Tem gente que vai te pedir um pouco acima de 100, 110, 115, e aí eu já acho que não é um carro que se adequa ao que eu gosto de recomendar para vocês. Mas o campeão mesmo de volume foi, mais recentemente, o 1.4 TSI, né, que é um carro que surgiu ali por volta de 2016, que adota um câmbio Tiptronic de 6 marchas, um carro que faz um arroz com feijão muito bem feito. Se você pega uma versão Comfortline, muitas vezes você vai encontrar um carro com teto solar, com farol de xenon, com ajuste de banco automático, um carro que... Por que eu gosto muito da mecânica 1.4? Primeiro porque ela foi amplamente utilizada no nosso mercado. Você tem uma miríade de automóveis que utilizam esse conjunto mecânico, desde Tiguan, de Audi, Golf. O que acontece? Você tem um carro que tem uma resposta, um torque muito legal embaixo, e torque em baixa ajuda muito a você ter um carro com agilidade, né? Qual que é o ponto que eu falo assim? Só não é mais rápida essa resposta por causa do clássico delay de acelerador dos carros do grupo Volkswagen Audi nessa vizinhança, tá? Mas é um carro sedanzão, 4 portas, bom espaço, bom porta-malas, com um projeto técnico fácil de cuidar. Claro, né, esses 1.4 não gostam muito de preparação de remap, a turbina não aguenta muito, assim como o Jetta 211 cavalos, lá o 2.0 também não morre de amores. Mas é um carro que cumpre muito bem a missão. E obviamente, já que eu falei do Jetta, outro carro que a gente atende com uma frequência muito alta nessa faixa de preços, que é altamente recomendado, costuma ser o Golf. O Golf 1.4, que aqui a partir de 2016 tem até uma vantagem em relação ao Jetta, porque aqui você pega carros com mecânica flex, lembrando que é sempre a partir de 2016, tanto para a versão hatch quanto para a versão variant, tá? Que você vai ter o câmbio Tiptronic de 6 marchas, que foi basicamente o grupo Volkswagen e a Audi indo na direção de um câmbio que não é um caviar, mas sim um arroz com feijão muito bem feito, que não complica a tua vida no pós-venda, a considerar pelo fato que o antigo DSG de 7 marchas não banhado a óleo é um câmbio problemático. Não é se vai quebrar, mas sim quando vai quebrar, né? São raros os casos de uma pessoa que tenha tido esse carro hoje, em 2023, e que nunca se deparou com esse problema da mecatrônica. Ah, vai ter gente aí que vai falar, ah, eu tenho e nunca quebrei. Aí eu faço a pergunta, você é o único dono do carro? Porque pode acontecer a qualquer momento, é um erro de projeto. Então assim, é melhor você comer um arroz com feijão que te alimenta e não te dá uma caganeira do que você comer um caviar, que no caso seria esse DSG, que pode dar uma desinteria desgraçada. É até engraçado que se vocês olharem com perspectiva aí no mercado, né, o que todo mundo quer nos Golfs, né, é o teto solar, é o farol, é o banco de couro. E o mais curioso dessa história toda é como o Variant, né, que é a perua, que é um carro que atende muitas propostas, ele vai fazer muito bem o trabalho do que o cara que precisaria do Jetta, vai ter um porta-malas ainda mais vitaminado, mas curiosamente no gosto mais entusiasta, ele até tende a ter preços muito compatíveis com o hatch, e na minha leitura ele deveria custar inclusive muito mais que o hatch, ou pelo menos razoavelmente mais que o hatch. Porque se você for olhar assim, né, o hatch favorito de todo mundo, 1.4 TSI Flex, teto, banco de couro, farol de xenon, é um carro que inclusive se pede consideravelmente acima ali dos 100 mil reais. É difícil você comprar esse carro que é aquela combinação de quilometragem boa, histórico bom, todos os opcionais, no hatchback abaixo de 100 pau. Mas ainda assim um carro que eu acho adorável em todos os sentidos. Em termos de dirigibilidade, acho ele um produto superior e mais desenvolvido do que o próprio Jetta, até por ser um projeto mais novo, por ser uma plataforma mais moderna.
tá? E aí, uma coisa que tem acontecido com certa frequência para os nossos clientes de orçamento até 100 mil reais é a gente tem que, às vezes, se reinventar e procurar indicações nessa faixa de preço porque está muito difícil, como eu disse para você, né? Esse produto, como às vezes até mesmo o A3 Sedan 1.4, sub 100 mil reais, o Jetta, o Golf, são carros que eles estão no foco e na predileção do mercado um pouco mais entusiasta há alguns anos. E eles refletem um perfil de usuário meio complexo, né? Por mais que eu fale, olha, não prepara esses carros, eles não gostam muito disso, a longevidade do conjunto da turbina tal fica comprometida, a gente sabe que entra por aqui, sai por aqui, a pessoa vai comprar, vai usar a hora que o fubazinho estiver cansado, vai querer passar para frente. E naturalmente, a gente também tem uma gama muito importante de clientes que está preocupado com uma vida de oficina muito calma, muito pacífica. E eu não tenho como mentir para vocês que uma mecânica 1.4, por mais flex que ela seja, né, é injeção direta de combustível, é tudo um pouco mais complexo. E assim, pensando no sossego e encontrar um perfil de carro que não foi tão malhado, a gente começa a olhar para a linha nipônica. Em especial, dois carros, mais assim nos últimos 1 ano e meio, dispararam bastante quando o assunto é a demanda da gente aqui, que um deles é quem procura um carro um pouquinho mais alto, né, um carro com uma pegada um pouco mais urbana, que chame muito pouca atenção. Indubitavelmente a predileção tem sido pelo Honda HR-V, aliás, a indicação que eu tenho feito principalmente aqui tem sido pelo Honda HR-V, em especial sempre olhando para um carro 2017 em diante, né, especialmente nas versões EX e EXL, para pegar um carro um pouquinho mais completo, né? Não é uma coisa assim de tirar o fôlego, o desempenho, a performance do carro, não é nada de especial, é um motor 1.8 que rende 140 cavalos, 17,2 kg de torque, clássica moda da escola nipônica. Como é que eles disfarçam essa falta de torque? Antigamente era com relações de marcha curta, hoje em dia, né, virou a praxe colocar câmbio CVT, que eu particularmente não gosto, não morro de amores e não acho que é uma tecnologia que vai envelhecer tão bem quanto um automático convencional, e que tem uma coisa para você prestar atenção, que é o roteiro de manutenção preventiva desse câmbio, tá? Mas o HR-V é naturalmente um carro que, assim, às vezes o cara chega aqui no Car Chase com uma ideia de, eu tenho 100 pau, quer comprar uma Q3, uma Tiguan 2.0 2011 e 12, eu naturalmente tiro o cara dessas opções alemãs ou mexicanas, né, e acabo apontando ele nessa direção porque eu sei o que ele vai enfrentar em termos de susto, de problema, de probabilidade de injeção de saco quando eu olho para Q3 e Tiguan desses modelos mais antigos, né? Prefiro você que me assiste, que me acompanha, confia no meu trabalho, num produto desse que você vai comprar, vai fazer um pouquinho mais de dinheiro, ficar calmo, juntar um pouquinho mais, aí na próxima compra, quando você vier com um pouco mais de fôlego, aí a gente compra mais qualidade, menos uso numa plataforma um pouco mais premium. Aqui tentar pular a etapa, comprar algo muito premium, mais antigo, mais usado, ainda mais levando em conta que não é nem um mistério, que é muito fácil de tombar quilometragem, mesmo desses Hondas, mas em especial Tiguan e a Q3 mais antiga, é piada o quão fácil é de tombar quilometragem desses carros, e a galera leiga cai que nem pato nessa história, tá? E obviamente para quem não quer o HR-V, que acha um carro altinho, meio sem sal, você tem que ser, tem um vocabulário que eu gosto de usar, é o seguinte: se você entende um pouquinho de automóvel, né, você não pode falar mal de um Honda Civic ou de um Toyota Corolla. Tá? Não pode, não pode. Você pode falar que o carro é depressivo, que não é tão divertido, mas para o que aqueles automóveis foram concebidos, criados, o projeto técnico deles, eles são bons. Ponto. Corta a régua ali. Pode falar que a experiência não é tão legal, não sei o quê, mas é muito bom para o que se propõe. E nesse sentido, eu sempre tenho para mim que o Civic, né, a geração que nasceu ali em 2016 para 2017, a última antes dessa que acabou de virar híbrida e importada, é um produto que sempre teve um pouco mais de pimenta dentro das calças, um carro sempre um pouquinho mais interessante, gostoso de dirigir do que, por exemplo, o Corolla. Então eu sempre fui o cara de comprar mais o Civic por achar ele um pouco mais jovial, um visual um pouco mais moderno, tá? Mas até 100 mil reais o que você compra é o Civic com motorização 2.0 aspirada, ali a partir de 17, tá? Você tem 3 grandes versões para o carro, a Sport EX e a EXL, né? A predileção majoritária do mercado é por carros com câmbio CVT também, tá? Não adianta você achar que você vai comprar o manual, porque tem versão do Sport manual, tá? É casamento, né? Você se ferrou, tá? Mas é um bom espaço interno, uma boa plataforma tecnológica, um carro bem construído.
Aí aquela dúvida que vocês vão falar, pô, mas caramba, né? Dois mundos, né, loucos, né? O que acontece aqui, por exemplo, de um Jetta 1.4 ou o Honda? Cara, eu até acho que o Civic é um carro que tem uma arquitetura, uma engenharia de chassi, de suspensão, volante mais sofisticada que a do Jetta. Mas na hora de andar, se você é uma pessoa normal que não quer explorar esse limite de chassi do carro, de tocada, que você nem deveria nessa faixa de preço, o Jetta ele é um carro que, para pessoas normais, ele encanta mais, né? Torque embaixo, o carro acorda, acende, é ágil, né? O Honda sempre te força, dá mais giro, mais rotação. E, obviamente, o Jetta anda muito mais do que qualquer Civic desse daqui, 2.0. Mas assim, chegamos naquele ponto que eu precisava falar para vocês, né? O que tem sido destaque e o que está em queda? Cara, vamos começar pela parte da notícia ruim. O que está em queda, e justamente é meio que um fruto natural do que eu acabei de falar, é o Jetta, cara. Né, a gente tem que lembrar que o Jetta daquela carroceria mais antiga, né, que ficou, se não me engano, em até 2017 ou 2018, é um carro que é defasado, já tem, assim, é o que eu falei, tem no mínimo 5 a 6 anos de idade, não é um carro que usualmente as pessoas trataram dele no cotonete, deram um puta carinho, um puta preço, não, o carro foi usado, cara, foi pra porrada, entendeu? Então, tipo assim, à medida que vai piorando muito a qualidade, aumentando, reduzindo muito a possibilidade de encontrar o Jetta bom, o que acontece? A gente vai virando na direção de coisas como o próprio Civic 2.0 aspirado hoje, entendeu? Então assim, pro destaque aqui entre esses carros, eu não sei precisar para vocês se algum entre o Golf, entre o Honda Civic ou HR-V, qual deles está assim, dando jump na frente aqui entre os três. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que de fato o Jetta está em queda. Não porque o carro é ruim, não porque o carro não é legal, simplesmente porque não estamos mais achando o carro em bom estado. Meus amigos, se você quer comprar qualquer um desses carros, precisa de uma ajuda, um auxílio, entender ao que você se sujeita, qual carro é mais adequado à sua proposta, me procura lá no Cartiz. Olha, você está procurando um carro novo? Ou quer vender o seu carro? Não deixe de conhecer também a nossa plataforma. Lá eu explico sobre os serviços, lá você vai encontrar todos os carros que estão anunciados, não só por nós, como por terceiros. Mas, meus velhos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se. Ativa a notificação no sininho. Bom, nessa tela final, vocês podem ver os 2 últimos vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima.